Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma quarta-feira de estudo, de ensino, igual foi determinado pelo nosso pastor Walter. E o pastor Walter, essas quarta-feiras passadas, falou sobre fundamentos da fé, né? E foi esmiuçando aí esse texto, né? Falando sobre fundamentos da fé, foi dividindo e foi nos alimentando aí toda semana a respeito disso, inserindo fé em nós. E nessa semana nós vamos falar sobre a realidade da nova criatura, a realidade de quem somos agora, né? Aqueles que aceitaram Jesus, que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então essa quarta-feira vamos estar falando sobre isso, a realidade da nova criatura, a realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez expressar, né, a nossa saudade, o sentimento de saudade, o sentimento de estar juntos, reunidos, dar alguns recados, né? O primeiro recado é que, conforme determinação pastoral, esse domingo agora teremos nosso culto presencial. O pastor Walter avisou alguns grupos aí, e aqueles que puderem vir, aqueles que puderem estarem aqui, né, no domingo, às 19 horas, não, no domingo seria às 18h30, perdão, estou acostumado a estar fazendo as lives às 19 horas, domingo às 18h30, no horário do nosso culto normal, estaremos aqui para fazer o culto não só online, mas também presencial. Então aqueles que puderem vir, aqueles que estiverem tranquilos, seguros em estarem aqui, venham, né? Seguindo aquelas normas que o pastor passou. Não traga sua criança, não venha você se está no grupo de risco. Vamos tomar alguns cuidados, venham de máscara, mesmo porque hoje é um decreto em Caxias, tem que andar de máscara. A gente vai estar aqui preparado, né, para recebê-los com álcool em gel, separando as cadeiras. Então a gente vai montar uma estrutura para que a gente não corra um risco, né, respeitando as normas. Então o primeiro recado é esse, o nosso culto presencial domingo às 18h30. E o segundo recado é falar sobre oferta, sobre dízimo, né? Falar com vocês a respeito disto. Apesar da igreja estar fechada, ainda tem seus compromissos, nós precisamos pagar conta de luz, precisamos pagar aluguel e todas as outras coisas que englobam essa estrutura, né? Igreja. Então, se você sente no coração, seja da nossa igreja, ou seja você que está assistindo essa live hoje, faça o seu depósito, faça a sua transferência. No final aí vai estar no story do Ministério Vida e Paz o número da conta da igreja, todos os dados, para você que quiser fazer transferência, depositar, fique à vontade, deposite o seu dízimo, deposite a sua oferta. Se quiser nos comunicar, nos comunique para estar orando por vocês, né? Porque tem alguns discípulos que têm nos ligado, passado mensagem, depositei minha oferta, meu dízimo. E a gente tem orado por esses discípulos em prol disso aí. E a gente está à disposição, não só para isso, mas para qualquer outra eventualidade, né? Estejam tranquilos quanto a isso. O pastor Walter, a pastora Laudinéia, eu e a Letícia, estamos aqui, assim como seu líder, disposto a te ouvir, a te ajudar, a te aconselhar. Então, se passou alguma situação, algum problema, alguma dificuldade, nos procure, tá? Não fique sem procurar, nós somos uma comunidade, nós somos um povo que nos ajudamos, e a gente nesse momento mais ainda, a gente precisa ajudar um ao outro, a gente precisa estar juntos. Então, se você precisar de alguma coisa, nos ligue, fala conosco, passa uma mensagem, a gente vai dar um jeito de socorrê-lo, amém? E dados os recados, vamos começar na nossa palavra, né? E aí hoje o tema é a realidade da nova criatura. E aí, para a gente estudar a realidade da nova criatura, a gente precisa estabelecer algumas bases, né? A gente precisa de alguns fundamentos muito importantes. E o primeiro fundamento que consideramos muito importante quando falamos da realidade da nova criatura é a necessidade número 1 da igreja. Qual é a necessidade número 1 da igreja? A necessidade número 1 da igreja é conhecer o Pai. Poucos de nós conhecemos o Pai. Sabemos quem Ele é de fato. A Letícia compartilhou domingo a pregação, o culto da igreja. E uma prima dela lá de Campo Grande ouviu a pregação.
E coisas assim que parece tão normal para mim, que eu falei aqui domingo, tão natural, porque eu não estou dizendo que eu conheço Deus completamente, mas eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele pensa de mim, eu sei quem eu sou nele. Mas aquilo que parecia ser tão normal para mim, foi uma revelação aos olhos dela. E ela falou que Deus falou profundamente ao coração dela. Eu fiquei muito feliz com isso. Saber que Deus está chegando em cada ponto dessa cidade, em cada ponto desse país. Já está alcançando o mundo, né? Porque como a gente viu a estatística aí, muitas pessoas acessando até lá fora. Então, nós precisamos conhecer quem somos em Deus. Mas, acima de tudo, precisamos conhecer quem Deus é. A igreja precisa conhecer quem é o Pai. Saber que Deus é um Pai amoroso. Saber que Deus é um Pai galardoador, aquele que gosta de presentear, aquele que gosta de fazer com que seus filhos estejam bem. E a gente fica com uma ideia distorcida que o diabo acaba nos passando, que ele sempre nos passa uma ideia distorpada de Deus, uma ideia distorcida de Deus, mostrando para nós que Deus talvez seja igual ao nosso Pai. Talvez você aí que está me ouvindo não tenha tido uma referência muito boa do seu Pai. E o diabo tenta inserir isso na nossa mente, mostrar para nós que o Deus é igual ao nosso Pai, que nos abandona, que não liga para nós, que não nos ama, que não nos dá atenção, que não está nem aí para a gente. E é uma ideia totalmente distorcida. Então talvez a necessidade maior da igreja hoje, a necessidade número 1 da igreja, como você fala em realidade da nova criatura, é conhecer quem Deus é, conhecer o nosso Pai, um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Pai amoroso, um Pai que presenteia, um Pai que nos perdoa, um Pai que entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Então essa é a necessidade número 1 da igreja. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Tem outros assuntos, né? O texto-chave aí desse estudo é 2 Coríntios 5:21, que fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então vai ser um dos assuntos que nós vamos entrar para frente, nas próximas quarta-feiras. Mas hoje nós vamos conhecer quem é o nosso Pai. Uma nova criatura, ela precisa saber que ela saiu da condição de criatura e entra numa condição de filho agora. Aceitou Jesus. Todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus se tornam filhos de Deus. Então, essa realidade tem que estar latente, nós tem que estar gritando em nós. Precisamos entender quem somos e quem é o nosso Pai. E aí, eu quero salientar que em Oséias 4:6 fala que o povo de Deus ele tem sido destruído porque ele falta conhecimento. E o conhecimento de quê? Conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. A gente precisa entender qual o papel de Deus, qual é o nosso papel. Tem pessoas hoje nesse momento que estão transferindo toda a responsabilidade para Deus. No caso do coronavírus. Não, Deus está me guardando. Não, tranquilo, anda de qualquer forma. Não se cuida, não se protege, não evita aglomerações, está em todos os lugares, quer fazer todas as coisas que faziam antes dessa pandemia, transferindo toda a responsabilidade para Deus. Então, Deus, tá bom, você me cuida aí. Esquecendo que nós temos o nosso papel, nós temos a nossa responsabilidade. Como já falamos aqui algumas vezes, como já vi em vários vídeos aí que estão sendo postados aí, e alguns deles eu ouvi falar sobre isso. Quando Deus coloca Adão no Éden, ele dá uma responsabilidade para Adão. Ele não cuida de tudo aquilo ali sozinho. Adão, cuida aí de alguma coisa, vai lá, coloca nome nas coisas, cuida de tudo aí, você governa, você toma conta comigo. É isso que Deus está nos chamando hoje. Vamos trabalhar juntos, vamos fazer juntos. Eu tenho a minha responsabilidade, qual a minha responsabilidade? Me proteger, usar máscara, lavar bem as mãos, usar o álcool, evitar aglomerações, evitar estar em lugar público.
qual o papel de Deus nessa história? É a mão dele sobre nós, nos protegendo, cuidando de nós, nos livrando de todos os males. Não eu transferindo tudo para Deus. Então o povo de Deus ele tem padecido por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? De quem Deus é, conhecimento da palavra. Saber quem somos em Cristo. Saber que temos um Deus que é Pai. Pai de amor, Pai de misericórdia. E a igreja ainda tem uma visão muito limitada, uma visão muito errada de Deus, de que Deus castiga, que Deus vai pesar a mão, que Deus vai amassar, que Deus vai matar. Atrela destruição e desgraça a Deus. É impossível Deus fugir da sua natureza. Deus é amor. Deus é amor. Deus ele cuida de nós, Deus nos protege. Então a nossa visão está errada. Temos que mudar a nossa lente, a lente no qual enxergamos Deus. Enxergar Deus como nosso Pai. Uma nova criatura tem que olhar para Deus dessa forma. Deus é meu Pai. Ele é diferente do meu pai. Se você não teve um pai que é a referência. Diferente do meu pai. Deus me ama, Deus cuida de mim. Deus tem alegria em me ver bem. Deus tem prazer em me ver prosperando. Essa é a visão que temos que ter de Deus. Então a nossa visão está muito obscura, está muito disturbada, está muito esquisita em relação a Deus. Temos que ter uma visão diferente. E a minha visão sobre Deus tem que ser diferente daquilo que o mundo tem. Porque é assim que as pessoas que não conhecem Cristo enxergam a Deus. Como um Deus que castiga, como um Deus que maltrata, como um Deus que mata, um Deus que pesa a mão, um Deus que tem, parece que é um Deus sarcástico, né? Que tem prazer em ver o filho sofrer. Quem é o pai, por mais mal que seja, tem prazer em ver seu filho sofrer? Um de nós, eu sou pai. Eu não quero ver meu filho sofrer, nenhum deles. Eu não quero ver outra pessoa sofrer, imagina o meu filho. Então a visão da gente está errada, a nossa visão tem que ser diferente da que o mundo tem, em que são baseadas nas convicções sobre o Pai, em teorias. A visão do mundo é assim, em acontecimentos, em experiências, nas emoções. Então a visão que o mundo tem é essa, é distorcida. Agora, pela palavra de Deus, pela mensagem do Evangelho, o que eu descubro? Eu descubro que Jesus Cristo, ele veio para nos revelar quem o nosso Pai é através da sua vida. Quem o nosso Pai é através da sua vida. Foi para isso que Jesus veio, manifestar o Pai. Ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Manifestar o Pai. Jesus o tempo todo curou. Jesus o tempo todo amou. Jesus perdoou. Jesus exortou? Exortou. Mas quando pegaram Jesus para matá-lo, ele foi caladinho como um cordeiro. Não hesitou em morrer por nós. Jesus não decretou maldição sobre aquele povo, vingança. Pelo contrário, Jesus aceitou todo o sofrimento calado por amor a mim e por amor a você. Então Jesus veio revelar quem é o Pai. Que a porta para o verdadeiro conhecimento de Deus é um caminhar de amor. Foi isso que Jesus veio revelar. Deus é amor. Deus é amor. Eu não sei o que você pensa de Deus. Se você não pensa outra coisa que não seja um Deus que é Pai e um Deus que é amor, a sua visão está errada. O seu pensamento está errado. Precisamos enxergar um Deus que é Pai. Não podemos nos eximir da nossa responsabilidade, mas não podemos fugir de Deus, achar que Deus é alguém vingativo. Deus é Pai, e é um Deus que manifesta o verdadeiro amor. Porque o mundo apresenta um panteão de deuses. Dentre esses deuses que o mundo apresenta, nenhum deles morreu por alguém. Todos os deuses tentam manifestar poder, autoridade, força. E um Deus que podia fazer tudo isso, manifestar tudo isso,
ele simplesmente se diminui, se entrega e morre. Não mata, ele morre. Por amor. Para pagar uma culpa que era minha. Para pagar uma culpa que era sua. Precisamos conhecer quem Deus é. Precisamos mudar a nossa visão. E a palavra vai nos mostrar, vai nos fazer descobrir quem Deus é. Deus é amor. Deus é misericórdia. Não tem que ter medo de Deus. Alguém falou nos vídeos aí, ó, o verdadeiro amor lança fora todo medo. À medida que eu me aproximo dele, à medida que eu o conheço, à medida que eu o amo, eu vou me desfazendo de todo medo. Porque eu descubro quem Deus é. Eu descubro a obra de Cristo Jesus na cruz. Eu descubro que ao invés dele matar, ele morre. Por amor de nós. Aí a palavra também nos apresenta que a obediência, a humildade e a comunhão estão baseadas no conhecimento crescente que temos do Pai. Temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Conhecendo. À medida que eu conheço, eu vou me tornando obediente. Eu vou me tornando humilde. Eu vou estreitando essa comunhão. Vou me parecendo com aquele que eu estou conhecendo. Não é assim que as pessoas se tornam? Quando a pessoa é ídolo de alguém, ela quer ficar parecida igual aquele alguém. Faz o mesmo corte, pinta o cabelo igual, veste a mesma roupa. Ela fica ali, ó, empolgada em querer conhecer o ídolo. E ela acaba se tornando semelhante. Essa é a nossa missão, é a nossa tarefa. Querer conhecer Deus, querer conhecer nosso Pai e nos tornarmos semelhantes a Ele. Que à medida que eu conheço, eu me torno semelhante a Ele. Que quanto mais conhecemos nosso Pai, mais nos conhecemos também. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus falou, façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança. E Deus nos fez, inseriu, injetou dentro de nós, soprou dentro de nós a vida dele, usou a própria vida dele. Nos tornando alguém semelhantes a ele. Alguém que sente, alguém que ama, alguém que se ira. Claro, Deus num nível muito superior, porque Ele nos ama incondicionalmente. Mas a gente precisa disso, desse conhecimento do Pai, para nos conhecermos. E o que é necessário para conhecer uma pessoa profundamente? Primeiro, saber quem ela é. E como é que eu sei quem Deus é? Através da sua palavra, através da Bíblia, através da sua mensagem, através das suas obras, através da sua trajetória aqui nessa terra. Então eu preciso saber quem Deus é. Eu preciso saber o que ela faz. Preciso saber quais são os seus interesses. A natureza de Deus não muda, como eu falei aqui. Deus é imutável. Então Deus, ele é amor. Então ele não pode ser ódio. É a natureza dele. Deus é amor. Ele não pode ser ódio. Deus, ele é cheio de graça. Deus é bom. Deus é misericordioso. Ele é justo. Ele é santo. Ele é Espírito, Ele é eterno, Ele é fiel, Ele é soberano. Ele é imutável, Deus é perdoador. Ele é paciente, Ele é compassivo. Deus é tudo isso. Ele não pode fugir da sua natureza, Ele não pode ser duas coisas, Ele não oscila, não há variação. Deus, ele não varia como eu e você. Não há variação em Deus. Deus é essas características, é a natureza dele. E o seu caráter? O seu caráter é revelado através do seu nome. Elohim, Deus forte, Deus criador, Raá, afetuoso pastor, Jirê, o Senhor da provisão, Shalom, Senhor da paz, Rafá, o Senhor que sara, em si, o Senhor é a nossa bandeira, Chamar o Senhor sempre presente, Tsequenu, o Senhor é a nossa justiça. Então Deus, ele tem a sua natureza, Deus, ele tem o seu caráter.
as características da sua personalidade. E as características da personalidade de Deus é uma característica boa, uma característica de amor. Não veja Deus ao contrário. Não deixe o diabo enganar você. Não deixe ele pintar Deus ou fantasiar Deus de uma outra forma que não seja essa. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que sara, um Deus que provê, um Deus que cuida, um Deus que é a nossa bandeira, que é o nosso refúgio, é a nossa salvação. Não deixa passar outra coisa diferente disso. Deus, ele é pastor e conduz, Senhor, ele provê, ele traz paz em meio à tempestade. Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que cura. Tem prazer em ser Deus. Uma vez eu ouvi isso do Drummond. Ele falou, Deus, ele gosta de ser Deus. Tremendo isso. Tem hora que tudo que ele quer é que você peça a ele algo para ele, só ele pode fazer, ele vai lá e faz. Tem coisas que só ele faz. Essa semana eu escutei um testemunho na nossa empresa, na hora do nosso DDS, da oração, um testemunho lindo. O irmão lá, o Jonathan, falando que o irmão dele caiu lá, pulou numa cachoeira e quebrou a coluna cervical, ia ficar tetraplégico. E morreu por alguns segundos, e o médico falou para a mãe dele, ó, se você crê aí em Deus, ora, porque já é. E ela se reconciliou com Deus naquele dia, ela orou. E Deus não só trouxe o filho dela à vida, mas como fez ele andar novamente. Deus, ele gosta de ser Deus. Todos aqueles que o buscam, daqueles que o amam. Deus, ele te ama. Deus, ele me ama. E se houver uma oportunidade na sua vida em que é impossível aos olhos humanos alguma coisa mudar a realidade, saiba que Deus pode. Deus, ele muda qualquer realidade. Ele gosta de ser Deus. Tem os seus atributos. Deus é o único que é onipresente. Ele é o único que é onipotente. Ele é o único que é onisciente. Deus, ele tem a sua vontade. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus é essa. Ele tem a sua vontade, é que nenhum se perca, nenhum dos seus se perca. E a vontade de Deus é em relação à nossa santificação. Sem santificação, ninguém verá Deus. Precisamos nos santificar. Olha para a realidade. Olha para tudo que está acontecendo hoje. A palavra de Deus se manifesta em cada detalhe. E uma das palavras de Deus que tem se manifestado no meio desse caos, que eu tenho visto dentre tantas outras, mas uma que está gritando agora, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele não promove tragédia, mas Deus, ele usa a tragédia para transformar o seu povo. Ele usa qualquer coisa adversa para mudar o coração do seu povo. E olha quantos de nós perdemos o hábito, deixamos de buscar a Deus, deixamos de ler, deixamos de nos aprofundar na palavra. E hoje, em meio a essa pandemia, esse caos que estamos, quantos de nós não estamos dedicados ao estudo bíblico, à oração, ao jejum? Quantos de nós não voltamos a isso? Então Deus, ele usa uma situação adversa para transformar e tocar no coração do seu povo. Essa situação tem servido para isso, porque nunca se viu tantas lives, nunca se viu tantas mensagens, nunca se viu tanta procura de Deus. E Deus é aquele que faz acesso. Clama a mim que responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que nem sabes. Clama a Deus, busca Ele, que você vai encontrá-lo. Deus, ele está no meio dessa situação toda, chamando a atenção da igreja, do seu povo, dos seus filhos, para que volte ao primeiro amor, para que volte ao tempo da comunhão, para que volte ao tempo da confiança, da entrega, da fé.
Esquece um pouquinho isso aqui, ó. Para de raciocinar e ver lógica nas coisas. Deus, ele foge de todas as lógicas. Deus é aquele que manifesta o milagre e é presente na hora da tribulação. Deus, ele espera que venhamos confiar nele, depender dele, obedecê-lo. Então volte ao primeiro amor. Essa situação está nos levando ao primeiro amor, a entrega total, intensa ao Senhor. E o que Deus fez? Deus, ele criou o mundo e tudo que nele há. Deus, ele criou o homem. Deus, ele deu o livre-arbítrio ao homem. Deus, ele amou, ele nos amou, ele teve a decisão. Alguém disse aí alguma vez que antes que Deus falasse haja luz, ele já dizia, ou haja cruz. Haja cruz, ele sabia que nós iríamos errar e ia pecar. Antes da fundação do mundo, a morte de Jesus já era iminente. Jesus já havia decidido nos amar. Ele decidiu nos amar. E Deus, ele é aquele que nos dá vida, é aquele que nos adotou. O que ele fez? Ele nos deu a sua palavra, ele nos deu o seu Espírito. E o que ele se interessa? Qual o interesse de Deus? Ele tem interesse nos perdidos. Precisamos esvaziar o inferno e lotar o céu. Porque Deus tem interesse nos perdidos, feridos dessa cidade, desse mundo. Deus, ele tem interesse em sermos cheios do Espírito Santo dele. E só podemos ser cheios do Espírito Santo quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós nos santificamos. É necessário nos santificar. Para com essa história de que, tá bom, acho que dá, acho que pode, tem nada a ver. Essa palavrinha do inferno que entrou na igreja, destruiu a igreja, tornou a igreja cética, tornou a igreja incrédula, tornou a igreja alguém que deixou de conhecer o seu Pai, se desconfigurou. Nada a ver, que nada a ver. Precisamos nos santificar. Deus, ele espera de nós, o interesse dele também é que venhamos nos santificar, nos entregar a ele, viver uma vida para ele, de total devoção. Porque se eu e você não sabem quem somos, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia muito bem quem ele era e quem era seu Pai. Por 3 vezes ele define a mesma maneira que Deus se definiu. Eu sou. Está lá em João 8, 24, 28 e 58. Jesus cumpriu todos os propósitos de Deus, porque ele conhecia seu Pai e se conhecia. Está lá em João 17, 4. Então ele manifesta a sua natureza, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem Deus era na vida dele. É isso que está faltando em nós, a igreja. Saber quem Deus é, saber quem eu sou. É olhar para essa realidade. É olhar para tudo isso. É saber quem nós somos em Deus, quem Ele é para nós, quem somos em Cristo Jesus, qual foi a dimensão dessa obra lá na cruz do Calvário. Precisamos saber, igreja. Está na hora da igreja acordar. Precisamos viver tudo isso. Temos exemplos aqui, fora Jesus, de pessoas, de homens que conheciam a Deus. Abraão era um deles. Resolveu crer em Deus. Resolveu crer em Deus até as últimas circunstâncias. Porque Deus, quando pede para ele levar seu filho em sacrifício, ele foi. E quando ele sai de perto dos servos dele, ele fala assim, não, nós vamos, mas nós vamos voltar. Ele não falou assim, eu vou lá para o sacrifício e eu volto. Vai eu, Isaac, e volta eu. Não, nós vamos, mas nós retornaremos. Porque ele sabia quem Deus era. Ele sabia que por mais que ele tivesse que sacrificar Isaac, Deus o ressuscitaria. Ele sabia da bondade de Deus. Conhecia o amor de Deus. Conhecia. Josué e Caleb não se intimidaram quando viram, mas confiaram nas promessas de Deus. Ele sabia que Deus era um Deus forte, um Deus poderoso, o Senhor dos senhores. Enquanto aqueles 10 homens trouxeram um relato de medo, de pânico, de derrota, ele fala assim, não, a terra tem gigantes sim. Eu posso até achar que vai ser difícil, mas se Deus me prometeu, nós vamos conquistar.
Deus vai nos entregar o inimigo, nós vamos conquistar essa terra. Ele sabia quem Deus era. Nós não sabemos. Quando nós nos deparamos com uma dificuldade, quando o inimigo se levanta e cresce diante de nós, a gente se acovarda, se esconde. Não conhecemos quem Deus é. O problema pode ser maior do que eu e você. A circunstância pode estar maior do que eu e você. As adversidades podem estar maior do que eu e você. Mas Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior que tudo e Ele pode vencer, Ele pode nos entregar o inimigo. Porque Jesus nos tornou mais que vencedores nele. Precisamos crer nisso. José nunca desistiu dos seus sonhos. Teve uma visão. Teve um sonho. Deus falou que ele governaria. E parece que Deus falou meio que insanamente, né? Porque após José ter um sonho, foi preso, passou 13 anos passando por essas adversidades, até que ele se torna governador do Egito. José em nenhum momento perdeu suas características. Em todo lugar que ele estava, como escravo, ele prevaleceu, sobressaiu. Ficou tomando conta da casa de Potifar. Na prisão, ele ficou lá tomando conta da prisão. Então, onde ele estava, José prevalecia. Sabia quem ele era. Ele sabia que aquela circunstância ali não mudava quem Deus era. Não mudava quem ele era em Deus. Ele sabia de tudo isso. Davi, que amava a Deus, que obedecia a Deus, apesar de tudo, era um homem segundo o coração dele. Apesar dos seus erros, que não podemos julgar porque erramos tanto quanto ele, ou mais do que ele. E, com tudo isso, era um homem chamado segundo o coração de Deus. Noé seguiu todas as instruções à risca. Imagina quanto Noé não sofreu quanto a isso. Seguiu todas as instruções à risca. Ele sabia quem Deus era. Sabia quem Deus era. Então, pessoas que conhecem o Pai sabem quem são em relação a Deus, ao próximo, ao diabo e a si mesmo. Então, todas as vezes que o diabo vem te acusar de alguma coisa, mostra para ele o seu cartão. Você é filho de Deus. Deus, ele te ama. E não adianta o diabo vir com acusações para você, porque o seu pecado já foi lavado, já foi perdoado lá na cruz do Calvário. Você é nova criatura em Cristo Jesus, então a sua realidade é outra. A sua realidade não é mais uma realidade de condenação, de morte, de destruição, de miséria. A sua realidade, na realidade da nova criatura, é uma realidade de filho, de herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Essa é a sua realidade. Então, pessoas que conhecem o Pai devem caminhar em amor. Temos que exercer esse amor todos os dias. É amar aquele que nos odeia, aquele que fala mal, aquele que tenta nos atingir. Porque amar quem nos ama é muito fácil. É muito fácil. Pessoas que conhecem o Pai devem tratar diferente, com paciência, aqueles que não conhecem a Deus. Eu não tenho direito, eu não tenho poder de jogar ninguém no inferno, nem você. Temos que tratar diferente as pessoas que não conhecem a Deus. Por quê? Porque elas vão conhecer a Deus através de nós. E se nós não mostrarmos para ela o amor do Pai manifesto em nós, ela nunca vai conhecer Deus. Ela vai achar que Deus é igual a todos os outros. Temos que ter paciência. Então, pessoas que conhecem o Pai devem responder os problemas diferentes do que o mundo responde. No pensar, no falar, no agir. Não podemos nos desesperar. Temos que ter confiança, saber quem Deus é e que Ele vai agir na situação adversa. Não podemos responder com desespero, com pânico, com caos, com mais destruição, com morte. Não podemos responder assim. Pessoas que conhecem o Pai devem se posicionar com relação às promessas. Eu tenho que saber que há uma promessa sobre a minha vida, que há promessas para a nossa vida. Eu não preciso correr atrás dela, porque a Bíblia fala que as bênçãos correrão atrás de nós. Então eu tenho que me posicionar em relação às promessas, me preparar para receber essas promessas.
Saber que Deus vai cumprir, que Deus vai realizar. Eu não preciso dar uma forcinha para Deus. Deus não precisa da minha forcinha para realizar alguma coisa na minha vida. E as pessoas que conhecem a Deus devem perdoar os outros e pedir perdão. Algo muito importante, igreja do Senhor, ainda existe dentro da igreja do Senhor Jesus pessoas que ainda não entenderam que devem perdoar aos outros que fizeram mal. Igreja, o evangelho sem o perdão, sem o amor, não é o evangelho, é qualquer outra coisa, menos o evangelho de Cristo. Porque Jesus, quando morre na cruz, Ele crava ali o nosso perdão. Ele crava ali o seu amor. Então eu e você, como aqueles que foram perdoados por Cristo, devemos perdoar. Devemos pedir perdão quando fizemos algo de errado para alguém. Não dá tempo, não há mais tempo para nós que estamos na igreja, que conhecemos a Jesus, que somos a igreja do Senhor, andar com raiva de alguém. Não perdoar o irmão que te ofendeu. Não liberar perdão, não perdoar, não pedir perdão àquele que você ofendeu. Não dá mais para isso, igreja, não dá mais tempo para isso. Aqueles que conhecem o Pai não tem tempo para isso, não tem tempo para ressentimento. E também não vive na prática do pecado. Larga essa palavra do inferno. Joga ela fora, repreende ela agora aí na tua casa em nome de Jesus. Essa coisa de que está tranquilo, não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Temos que abandonar o pecado, a prática do pecado. Temos que viver guiados pelo Espírito Santo. Ser conduzidos por Ele. Conhecemos a Deus, não é porque eu sei que Deus me ama, que eu vou sair fazendo um monte de atrocidade. Que eu vou sair fazendo um monte de coisa errada. Não é porque eu sei que Deus me ama, que eu vou fazer um monte de besteira. Eu vou sair pecando, Ele me ama mesmo? Não tem nada a ver. Eu posso pegar a mulher do cara ali, não tem nada a ver, pô. Não tem nada a ver, Deus me ama, minha mãe, Deus me perdoa. Eu posso roubar, não vou roubar aqui hoje, porque, por favor, Senhor, me perdoa. Eu roubei, mas pedi perdão, Deus me perdoou. Que isso? Que isso? É a realidade que não conhece o Pai. Porque quem conhece o Pai não vive na prática do pecado. Quem conhece o Pai não vive na prática do pecado. E a chave para se conhecer a Deus é um relacionamento pessoal, profundo e íntimo com Ele, que envolve amor, fé, humildade e obediência. Essa é a chave. Eu queria encerrar esse primeiro tópico, né, da realidade da nova criatura, deixar um versículo para vocês aí, está lá em Lucas 8, no versículo 38 e 39. Diz o seguinte, é a passagem do endemoniado de Gadareno. Fala assim, lá no versículo 38 e 39. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Com ele quem? Com Jesus. Mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Essa é a realidade da nova criatura em Cristo Jesus. Aquele homem endemoniado, aquele homem que precisava ser acorrentado, que às vezes nem a corrente o segurava. Quando ele é livre daqueles demônios, quando Jesus o livra daqueles demônios, a primeira vontade dele é: Senhor, eu tenho que te seguir, eu tenho que te acompanhar. Senhor, não há outro bem além de ti. Senhor, para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aquele homem queria seguir Jesus, queria estar ao lado do Mestre, ao lado do nosso Senhor. Mas Jesus, não, calma, filho, não precisa estar do meu lado. Vai para a tua casa, fala para todos lá quão grande coisas fez o Senhor com você.
E aquele homem saiu apregoando, falando das boas novas de Cristo, anunciando o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem. E ele foi anunciando, apregoando. Essa é a realidade da nova criatura. Precisamos querer estar com Deus desesperadamente. Precisamos apregoar as boas novas de Cristo para todos, aonde nós estivermos. Chega de crente que se esconde. Chega, manifesta Cristo no seu trabalho. Manifesta Cristo na sua casa, no meio da sua vizinhança, na sua rua, no meio dos seus parentes, da sua família, na sua escola, na sua faculdade. Manifesta Cristo. Manifesta Cristo. Porque esse endemoniado aqui de Gadareno, quando Jesus o libertou, tudo que ele queria era estar com Cristo. E tudo que ele fez foi pregar as boas novas de Cristo. A essência de Cristo está nele. A nova criatura tem que exalar o bom perfume de Cristo. Tem que desejar Cristo todos os dias. Amém? Espero que vocês tenham entendido essa mensagem de hoje. Foi a nossa primeira palestra, ou nosso primeiro estudo sobre as realidades da nova criatura. Acredito que mais duas ou três quarta-feiras nós finalizamos esse estudo. Esteja conosco, nos acompanhe, vamos estudar juntos. É a nossa escola bíblica. Além do SAL, toda segunda-feira, tem o nosso estudo no culto de quarta-feira. E mais uma vez, volto a repetir, domingo, o nosso culto, além de online, presencial. Venham, toma todos os cuidados, venham. Você que está no grupo de risco, não sai de casa. Espera, tudo isso vai passar. Nós cremos em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você e por sua família. Amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Por cada discípulo dessa igreja, por cada líder dessa igreja, por cada irmão em Cristo, por cada um que está assistindo essa live nessa noite. Eu quero agradecer por essas vidas, por essa família. E quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, se revela a nós, Senhor. Se revela a nós. Nos mostra quem o Senhor é. Mostra a sua natureza a nós. Nos mostra o Pai de amor que o Senhor é. Faça nós enxergarmos isso, Senhor, todos os dias. Queremos e declaro, em nome de Jesus, uma igreja que conhece o Pai. Uma igreja que conhece o amor do seu Pai. Eu declaro sobre essa nação uma igreja que conhece o seu Pai, o Pai de amor, o Pai de misericórdia, o Pai galardoador. Eu quero declarar sobre cada vida, sobre cada família, o teu sangue, Senhor. O sangue de Jesus, cobrindo cada casa, cada vida, nos protegendo, nos livrando de todos os maus, dissipando todo o poder das trevas. Senhor, a tua palavra nos garante que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos livrando de todos os maus, nos protegendo. E nós cremos nisso, Senhor. Cremos no seu amor. Cremos na sua misericórdia. Cremos no seu perdão. Cremos na salvação que há em Cristo Jesus. Por isso eu quero abençoar cada vida, cada família, com todas as bênçãos espirituais que há em Cristo Jesus. E que o seu amor, e que a graça que há no nosso Senhor Jesus Cristo, e que as 12 consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Que você em casa diga amém. Que todos nós digamos amém. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória. Eu não vejo a hora de poder abraçá-los, de revê-los. Está sendo muito bom esses vídeos todos os dias, de ver vocês falarem. Eu vejo emocionado, eu vejo com o coração alegre, ver o quanto vocês estão crescendo, o quanto vocês estão estudando a mensagem, porque tem sido cada verdade nesses vídeos.
tem nos despertado muito, tem trazido vida a nós. Obrigado por vocês existirem, agradeço a Deus por isso. E abençoa a vida de vocês em nome de Jesus. Amém. Fiquem em paz, o Senhor os proteja.